Olá, meus nobres, tudo bem? Quarto vídeo, aula remota, língua portuguesa, Colégio Américo Souto, Aiquara, Bahia, Brasil. Estamos realmente num desafio esse ano 2021, que são essas aulas gravadas. A gente tem pensado, analisado, a gente posta atividade, a gente está sempre pensando em fazer da melhor forma possível. E para isso acontecer de forma legal, a gente pede a vocês que deixem os vídeos num lugar bem tranquilo, certo? Dentro do possível, é claro. Anotem, copiem atividades, tirem dúvidas pelo WhatsApp. Não vamos deixar esse ano 2021 passar de maneira batida, como diz a expressão, né? Então vamos tocar firme. Sétimo ano, vamos recuperar alguns conceitos, alguns conteúdos do ano anterior e seguir em frente. Vamos lá? Quero alertar vocês, ou lembrar vocês mais uma vez, que a gente tem um canal chamado Gramática Nobre, que tem as nossas aulas lá gravadas. Então, assim, quando puder ter acesso aos dados móveis ou Wi-Fi, acesse o canal Gramática Nobre, que as aulas estão lá guardadas. Revise, anote, deixe comentários e curta o canal do seu professor. Vamos lá, meus nobres? Bom, eu quero tratar com vocês hoje de alguns pontos importantes. Nossa aula de hoje vai ser uma breve revisão dos assuntos da semana passada. Vamos passar também pelos exercícios para que realmente o conhecimento se estabeleça. E existe uma palavrinha chamada eixos, né? Eixo é aquela parte referencial, aquele ponto fixo, aquele ponto de partida para a gente fazer muitas coisas. Numa casa seria o fundamento, seria o alicerce. Eixos de língua portuguesa. Então, são assuntos, são abordagens, são temas que você vai estudar o ano todo, o tempo todo, em várias séries. Então, é bom que você tenha esse conhecimento também. Primeiro eixo é oralidade. Então, a gente trabalha em língua portuguesa o quê? A oralidade, o falar em público, o conversar, né? O perceber a fala do outro, o dar lugar ao outro para conversar. Então, a oralidade é um ponto-chave na disciplina língua portuguesa. Segundo ponto é a leitura. A leitura, a interpretação, a compreensão. A leitura no sentido de falar em público, mas a leitura aqui no sentido de compreender o que você fala, o que o outro fala. E também o que se escreve nos textos. A linguagem verbal, a linguagem não verbal. Então, a leitura é algo importante para a língua portuguesa. Terceiro ponto, produção de textos, que antes vocês chamavam somente de redação, mas a produção de textos, justamente textos escritos, textos verbais, né? Que tipo de texto? Narrativo, descritivo. Então, assim, é um ponto importante que você vai ver em todas as séries em língua portuguesa. Quarto ponto importante, análise linguística ou semiótica. A análise linguística é justamente aquilo que se chama de gramática. A pontuação, a acentuação gráfica, a regência, a crase. E a semiótica é o discurso, é o entendimento, é o ponto de vista, é o significado. Então, assim, esses 4 pontos aí fecham as bases da língua portuguesa. Quando você estuda para entender esses 4 pontos, quase qualquer assunto. Campos de atuação. O que seria campo de atuação? É o que você vai usar no seu dia a dia. Então, quando eu aprendo a oralidade, a leitura, a produção de textos e a análise linguística e semiótica, eu vou atuar onde? Em textos artísticos, em textos literários, no estudo e pesquisa, no campo jornalístico, perceber a intenção do jornalista, das frases, dos anúncios, das reportagens, no campo midiático, ou seja, na mídia em si, em geral, nas redes sociais também, campo de atuação na vida pública, ou seja, nós somos frutos de uma sociedade e a gente estuda na escola para quê? Para atuar em sociedade. Então, a língua portuguesa nos dá esse poder de atuar nestes campos. Nas outras aulas, a gente vai trazer questões, atividades que vão aprofundar esses conhecimentos, mas não percam esses pontos. Oralidade, leitura, produção de textos, análise linguística e semiótica. Um desafio para vocês aí, ó. Eu vou postar esse mesmo material nos nossos grupos do 7º A e C e também no grupo do 8º B, porque é uma leitura aí bastante instigante. Tente ler esse texto. Se você estiver lendo aí no nosso canal Gramática Nobre, deixe embaixo um pouquinho da interpretação,
E eu não vou ler o texto para vocês. Opa, já estou chamando de texto, né? Mas será que isso é um texto? Revisando a aula passada. O que é um texto? Olha só o que diz, olha o que você viu, e agora olha um conceito, uma definição. O que é um texto? É todo enunciado que faz sentido para um determinado grupo em uma determinada situação. Será que agora, nesse contexto, nesse momento, isso aí é um texto? Ele faz sentido? Faz sentido para a gente? É com vocês. Retomando aqui a parte da textualidade, nós vimos o Pente. Lembra do Pente? A aula de hoje é a aula de revisão da semana passada. A gente não quer acumular assuntos sem que vocês aprendam os assuntos. Pente é personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Então, esses elementos aí comprovam ou ajudam você a produzir um texto que narrativo. No caso do sétimo ano, nessa primeira unidade, nós vamos ver aí com mais detalhes, ou com detalhes nos próximos encontros, o texto chamado conto. Mas para entender o que é o conto, eu tenho que entender o que é narrativa. E para eu escrever uma narrativa, eu uso o quê? Alguns elementos. Você não faz um bolo? Você não faz uma salada? Você não faz um macarrão, um feijão? Não usa elementos, ingredientes? Então, para escrever um texto, eu vou usar o quê? Elementos da narrativa. No caso do texto, narrativo. Então, o pente, personagem, o espaço, narrador, tempo e enredo. O que é a personagem? A personagem é aquelas figuras que aparecem no texto, aquelas personagens, são as pessoas. Podem ser também animais, aqueles elementos de quem eu conto a história. Se eu conto a minha história, conto a história de um animal, a história do vento, a história do tempo. Se eu ouço uma narrativa, como a novela Gênesis, que passa agora na Record, e topíssima também, e outras novelas, e outras produções, e filmes também, eu sei que é ali que está atuando é uma personagem. O espaço é onde ocorre a história. Pode ser no Brasil, na Argentina, em Roma, pode ser em Jiquié, em Quara. O narrador é aquele que conta a história. O narrador, ele não é o autor do texto. O autor do texto é quem escreve a história. Mas o narrador é um elemento da história. Ah, Roberto, mas eu acho que o narrador tem muito a ver com o autor. Muito bem pensado. E realmente o narrador é o elemento narrativo mais próximo do autor, porque o narrador é quem conta a história. O narrador pode ser uma personagem ou não ser personagem da história também. O tempo é quando ocorre a história. No passado, no presente, no futuro, depende da sua criatividade na hora de produzir o texto. O enredo seria o quê? Um resumo, uma micro-história da história. Quando você diz assim, hoje na novela Gênesis, algumas personagens tiveram uma briga bem forte. Um dos sacerdotes empurrou o sumo sacerdote da escadaria e ele talvez venha a óbito amanhã nas cenas de Gênesis. Bom, eu fiz até uma chamada, né? Mas também eu fiz o quê? O enredo do que aconteceu hoje na novela. Então, o enredo é uma micro-história de uma história maior. É um pouco da história. Vamos lá? Na sequência, pronto. Vamos retomar aqui esse texto que nós vimos na aula passada. A Orelha de Van Gogh, de Moacir Scliar. Vamos prestar atenção na leitura, olha a pausa, olha a pontuação. Hoje a gente vai dar foco aqui, algumas revisões e aprofundar alguns pontos na leitura do texto. Lembra daqueles eixos? Leitura, oralidade, isso é importante, produção do texto. Tudo isso está envolvido na aula de língua portuguesa. E a parte também linguística e da semiótica. Estávamos, como de costume, à beira da ruína. Estávamos, quer dizer, nós estávamos. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores importante quantia e não tinha como pagar. Então, a gente percebe aqui que alguém está contando uma história, existem acontecimentos, e quem são as personagens até o momento? Bom, aquele que conta a história e o pai dele, que é dono de um armazém. Existe uma trama aí, existe uma dívida envolvendo aí uma relação comercial.
Nossa! Mas, se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. De quem eu estou falando? Aí é o narrador falando do próprio pai. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Não concluíra os estudos. O destino o confinara num modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre paios e linguiças, resistia bravamente aos embates da existência. Os fregueses gostavam dele, entre outras razões, porque vendia fiado e não cobrava nunca. Com os fornecedores, porém, a situação era diferente. Esses enérgicos senhores queriam seu dinheiro. O homem a quem meu pai devia, no momento, era conhecido como um credor particularmente implacável. Ou seja, alguém que vai pegar o seu dinheiro de qualquer maneira, ele vai cobrar a dívida. Então a gente vê vamos chamar de cena aqui, porque a narrativa tem muito a ver com cena também, nos acontecimentos, que existe um narrador, existem várias personagens, e o assunto é negócios, dívidas, e dívidas da infância da personagem. Mas o título, A Orelha de Van Gogh, eu deixo para vocês, quando pegarem um livro, lerem todo esse texto e perceberem por que esse título. Bom, vamos às atividades? Ficaram assim. Bom, a questão 1, você só vai responder quando tiver de posse do livro, tá bom? Questão 1 está momentaneamente suspensa. Questão 2, quem é o autor do conto A Orelha de Van Gogh? Olha, para isso aqui. O autor é Moacir Esquiliar. Recomendo que pesquise um pouquinho sobre esse autor. Quem é o narrador do conto, isto é, quem conta a história? Nós vamos aprender um pouquinho como a gente caracteriza um conto, mas conto é um texto narrativo que a gente já teve essa introdução na aula passada e revisando hoje. Então, quem conta a história? Vamos aqui. Meu pai, dono de pequeno armazém, estávamos a... Quem conta a história, pelo menos até aqui, é quem? O filho do dono da mercearia. Essa é a note aí para vocês entenderem o que é autor e o que é narrador. O narrador é aquele elemento que conta a história. E o autor é aquela pessoa que cria a história, que escreve a história. Então o autor escreve, mas o narrador já é um elemento da narrativa, criado por quem? Pelo autor. O narrador do conto que você leu participa dos acontecimentos, justifique. Então, nós podemos ter um tipo de narrador chamado narrador personagem, narrador onisciente e narrador em terceira pessoa. Bom, aqui nós temos um narrador personagem, porque ele fala meu pai. Se ele fala meu pai e usa a expressão estávamos, ele está declarando, está registrando que ele também faz parte da história. Logo que o narrador faz parte da história, sim, justifique, porque ele usa palavras como estávamos e a palavra meu, que indica que ele também faz parte da história. Meus nobres, alguma dúvida? Qualquer coisa, deixe dúvidas nos grupos do WhatsApp, 7º A e 7º C, ou no canal Gramática Nobre, ok? Bom, palavras que acompanham substantivo e palavras substantivadas. Bom, substantivo é aquela classe gramatical que indica o quê? O nome do que existe, ou do que você imagina também, ou do que você acredita também. Tudo que eu dou um nome, eu chamo de substantivo. Nossa matéria é língua portuguesa. Logo, língua portuguesa é um substantivo. Estamos num canal do YouTube, substantivo. Sala de aula, substantivo. Grupo, substantivo. Releia o início do conto, A Orelha de Van Gogh, e responda as questões. Aí você faz essa releitura, tá bom? Vou dar um tempinho. Bom, aí você pode pausar o vídeo, né? E obviamente ler com mais tempo. Não vou ler essa introdução porque já vimos nessa leitura. Olha as perguntas A. A palavra dinheiro nomeia algo concreto ou abstrato? Nessa questão a gente está vendo o quê? A linguística ou a gramática dentro do texto. Reconhecendo a gramática no texto, que é muito importante hoje em dia. Então, dinheiro é uma palavra de sentido concreto ou abstrato?
É um substantivo concreto ou abstrato? Quando se diz concreto, é porque aquele ser ao qual me refiro, ele tem existência própria. Dinheiro. Alguém o fez, criou, ele pode existir. Não depende de mim para existir. Eu crio, eu faço, mas ele existe por si só. Então ele é concreto. Já a imaginação, que é a questão da letra B. Bom, imaginação é um nome, é um substantivo, só que é abstrato. Por que abstrato? Porque alguém tem que produzir isso. E o tempo todo isso vai depender de alguém para existir. Diferente do dinheiro. O dinheiro você cria, alguém faz, a Casa da Moeda produz, mas ele vai seguir uma existência. Já a imaginação não. O tempo todo ela depende de alguém para que ela exista. Então, a diferença aí é que o substantivo concreto é aquele ser, aquela coisa, algo que existe, continua existindo. Já a imaginação, ou já o substantivo abstrato, a saudade, o nojo, depende de alguém para existir. Não vai ter uma existência independente. Meus nobres, para casa, para não ficar sem outra atividade, quer que vocês façam o seguinte: peguem um texto qualquer, 5 linhas, 7 linhas, copiem no seu caderno. Não vou deixar anotado aqui, vou colocar isso no nosso grupo do WhatsApp, sétimo A e sétimo C. Copie no seu caderno qualquer tipo de texto, pode ser uma receita, uma letra de música, não importa. Não importa. E reconheça 5 substantivos. Depois eu vou pedir que você destaque substantivos e a gente vai discutir a próxima aula sobre substantivo com essas palavras que vocês destacarem. Se é concreto, se é abstrato e outras classificações mais. Ok? Por hoje é só. Qualquer dúvida, grupo no WhatsApp, sétimo A, sétimo C, ou no nosso canal Gramática Nobre. E, passando pelo canal, se inscreva, curta, compartilhe e revise as aulas por lá também. Vamos fazer um 2021 melhor. Valeu, meus nobres. Um abração. Valeu, 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 valeu.